São 4 as funções essenciais da justiça presentes na nossa Constituição. Quais sejam? O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Nessa matéria aqui, não tem como não estar com a Constituição na mão. Tem que estar lá, claro. Aqui nós vamos ter o artigo 127 e seguintes. Leiam os seguintes também, tá? Não é só o 127. Aí também você tem que ter na ponta da língua, especialmente o 133, porque é um só, e o 134. Qual é a dica que eu dou? Pega o 127, quando cair função essencial de justiça, pega lá o 127, que é o que inaugura, e vai olhando. Saibam a lacuna. Não precisa lembrar, não precisa decorar, tem que saber onde encontrar. Tá? Então pega o 127 e vai olhando, e vai achar. Vamos pegar o Ministério Público. Vamos trabalhar o Ministério Público. O Ministério Público, ele vai se manifestar de duas formas diferentes. Não vai dar essa coisa, né? O Ministério Público se manifesta de duas formas diferentes. Observe, o Ministério Público da União, presta atenção, porque vocês vão perguntar o que é MPU. Não é Mostra de Pesquisa Universitária, Produção Universitária, não é. É Ministério Público da União. E Ministério Público Estadual. Certo? Vamos fazer o seguinte. Não, vou deixar assim. Caiu já na prova, se não me engano, foi o terceiro bimestre, inclusive. Terceiro bimestre do ano passado. Caiu justamente isso. O que compunha o Ministério Público da União? E aí é muito fácil de saber. Porque é só para excluir o estadual, que resta tudo lá na União. Então, olha, vamos lá. MPF está lá na União. MPT está lá na União. O MP Militar está lá na União. Certo? Ainda, e aqui que está a dica. Aqui que está a dica, isso aqui é fácil. O MP do Distrito Federal está onde? O MP do Distrito Federal está onde? Federal, União, né? Então, MP do DF e territórios. Então, está lá. No Ministério Público da União. Olha, isso aqui é questão de prova. No Ministério Público da União, o MPF, o MPT, o MPM, o MPDFT. Certo? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Certo? A questão, se não me engano, perguntava se o membro do MP do Trabalho pertencia, estava ligado a qual esfera do Ministério Público. É uma questão muito dada, assim. E teve gente que errou. Então, quer dizer, quem é que está no MP estadual? Os membros do Estado. Acabou. Se não está aqui, está aqui. Não tem mistério. Certo? Então dá para fazer até por eliminação. Tira os membros do MP estadual e joga o resto tudo na MPU. Recentemente, inclusive, teve concurso no MPU. Chefe do MP, questão importante, chefe do MP. Quem é que chefia o MP? Olha, vem aqui comigo. O chefe do MP é o seguinte, olha. MPF, quem é que chefia o MPF? PGR, né? Quem é que chefia o MPT? Eu vou fazer o seguinte, olha. O resto tudo é dedutível, tá? Vou pegar só dois.
Em vez de botar, eu vou pegar só dois, o resto tudo é dedutivo. Vou pegar o MPF e vou pegar o MPE. Porque é aqui que está a grande jogada. Porque se vocês falarem, o Procurador-Geral do Estado, estão falando bobagem. Porque o Procurador-Geral do Estado é aquele que defende o Estado. Não é aquele que denuncia, não é aquele que age contra. Então está errado, não é o Procurador-Geral do Estado. Porque se for pela lógica, Procurador-Geral da República e Procurador-Geral do Estado. Não. É o PGJ. É o Procurador-Geral de Justiça. É o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Certo? Vou mencionar alguns princípios. Deixa isso aqui que eu já vou comentar sobre o PGR. Alguns princípios importantes. Acompanhe. Unicidade. Além da Débora, alguém estagia no MP? Alguém mais estagia no MP? Não? Tá. Lá na MP, o que significa unicidade? O MP é um só. Cada promotor não é um Ministério Público separado. Quando um promotor de justiça atua, quem está atuando é o Ministério Público. Quando o promotor, um tribuno do júri, vai lá e faz sua defesa na acusação, defendendo a acusação, quando ele vai lá e pede a acusação, o Estado, o Ministério Público Estadual está pedindo. É o Ministério Público que está pedindo, e não o membro. Isso é unicidade. A unicidade significa que o órgão é um só. Entendeu? Todo mundo é um só. Por isso que não tem problema. Se eu tirar férias, o meu colega também membro vira ao meu lugar e assinar. Porque quem está assinando é o Ministério Público, entendeu? Não tem problema nenhum. Esse é o princípio da unicidade. Então, aqui, eu vou colocar aqui, olha, como um diferenciador, porque além do princípio da unicidade, tem o princípio da indivisibilidade das atribuições. A unicidade, todo ele é visto, e propositalmente coloquei isso depois no chefe, todo órgão, pessoal, por favor, todo órgão do MP, ele está sobre a égide do mesmo chefe. Olha, é égide do mesmo chefe. Então, é uma só instituição. Uma só instituição. Certo? Tem ainda o princípio da indivisibilidade, muito parecido. Tem que abrir a janela. Indivisibilidade. Indivisibilidade é das funções. Aqui a instituição é uma só, não importa qual é o membro. Não importa se é o membro A ou o membro B, a instituição é uma só. Todos eles estão regidos pelo mesmo chefe, é uma só instituição. A indivisibilidade é da função. A função do promotor não é um promotor A, é um promotor. A função é uma só, a indivisibilidade está relacionada à função. Certo? Então, quando pratica os atos, volto a dizer, quando pratica os atos, quem está praticando é o Ministério Público. Certo? Quem pratica um ato não é lá a doutora Suziane, não é o doutor Paulo, não é o doutor Marcelo, o Frederico. Quem está praticando é o MP, é o Ministério Público. Certo? Então, se vocês já assistiram alguma audiência, provavelmente já assistiram a audiência de júri, o juiz que está presidindo, ele fala ao MP, ele fala ao advogado, ele fala ao MP. O MP é o órgão do MP e ele está respeitando a unicidade e a indivisibilidade. Certo? Dependência funcional, ele age como bem entender. Autonomia administrativa, ele também dos mesmos criadores da autonomia administrativa do Poder Judiciário, temos a autonomia administrativa do MP. Mesma coisa, pode gerir como quiser, abrir concurso, mais membros, menos membros, quer manejar, ele pode gerir. E ele também pode ter, ele tem também autonomia financeira. Então ele também vai pagar com seus próprios recursos, tudo de acordo com a lei orçamentária. Tudo que eu falei do Poder Judiciário nesse ponto se aplica aqui, tudo. Certo? Da mesma forma que existe o princípio do juiz natural, existe o princípio do promotor natural.
O juiz natural evita tribunais de exceção. Mesma coisa aqui. Não vou colocar um cara específico, esse aqui que vai processar. Não, qualquer um. Não é a instituição que está processando. Não é um cara. Certo? Garantias. Eu estou falando um monte de coisa. Garantias. As garantias, eu vou escrever aqui um ladinho. As garantias do MP são as mesmas, são as mesmas garantias. As garantias, vou botar até garantias funcionais. São as mesmas garantias funcionais do Poder Judiciário. Fala para mim quais são. Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios. Certo? Então também se aplica ao MP as mesmas garantias do Poder Judiciário pelos mesmos motivos. Tá? Pelos mesmos motivos. Vamos para a advocacia pública. Vamos para a advocacia pública. Antigamente, não tinha diferença entre o MPF e a AGU, sabia? Até pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo tempo histórico, não existia diferença entre a advocacia pública e o MPF. Ou seja, quem processava, quem defendia o presidente da República era o MPF. Não faz sentido nenhum, né? Daí, se solucionou, criando a advocacia pública. Certo? A advocacia pública, ela se separa em três vertentes. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, é o Procurador Federal e o Procurador do Banco Central do Brasil. São esses três. Pode repetir. Posso. Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Procurador Federal e o Procurador do Banco Central do Brasil. O Procurador Federal, vou falar dele, vou me deter a ele, brevemente. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional é o cara que vai processar os tributos, vai cobrar a galera fazendo a execução fiscal. O Procurador Federal é aquele que vai defender as autarquias federais. Se algum de vocês, além da Vitória, estagia lá na AGU, você sabe que lá tem muita demanda contra o INSS, a FURG, autarquias federais e órgãos ligados à administração direta da União. Então, nós vamos ter que, quem está lá são os membros procuradores federais. Nós temos ainda o procurador que está lá servindo somente para defender o Banco Central do Brasil. Vai defender o Banco Central. Certo? Beleza. Como eu mencionei, vai anotando aí, porque eu não estou tocando. Como eu mencionei, a advocacia pública, os AGUs, os advogados gerais da União, que na verdade são procuradores, né? Eles foram criados para substituir algumas das funções do MPF. Antigamente, quem exercia a função do procurador federal, quem exercia a função do procurador-geral da Fazenda Nacional, era o próprio procurador da República. Isso modificou. A Constituição alterou isso. Certo? A Constituição acabou com isso, com essa dualidade do MP. Inclusive, lá na Constituição anterior, 67, ainda tinha essa previsão. Olha que loucura, não bastasse todo aquele clima de ditadura, aquela coisa toda, quem processava e defendia a União era o mesmo órgão. O MP fazia as duas funções. Por isso que às vezes a gente fala, peraí, o chefe do MP é procurador-geral da República. Aí o cara que vai defender a FURG é procurador federal, não é tudo procurador, é porque antes vinham do mesmo tronco, se dividiram em duas funções distintas em órgãos distintos, é por isso. Certo? Então vai representar a União, suas autarquias. E aqui é um ponto importante. Aqui está a dica. Aqui está a dica. Olha, quem é que chefia? Pelo advogado-geral da União.
Quem é que chefiava o MP federal? PGR. Então, o MP era o PGR. Vou dar para vocês uma questão de prova. Se vai ser esse ano, não sei. O AGU e o PGR têm cargos de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, eles são cargos ad nutum. Quem falou? Os dois são? Só o PGR é ad nutum. Só o PGR não é ad nutum. O PGR não é ad nutum e o AGU é ad nutum. Perfeito, essa é a resposta. Ganhou a questão integral na prova. Por favor, não coloquem isso como igual, tá? A diferença com relação a ser ou não demissível ad nutum. Vou colocar aqui no lado. AGU e PGR. Calma que ainda estou durante a explicação. Olha. O AGU, olha, peguem um raciocínio comigo que vocês não vão esquecer nunca mais. O AGU, o chefe da advocacia pública, ele é como se fosse o advogado pessoal do presidente da República. Ele é o advogado pessoal da União. E quando tu contrata um advogado, tu quer o melhor, né? Ou tu contrata o que tiver? Não, se tu tiver a possibilidade de pagar, e a União tem possibilidade de pagar, escolhe o melhor, correto? Então, se tu escolhe o melhor, tu escolhe como quem tu quiser. Se em determinado momento o trabalho dele não te satisfizer mais, o trabalho dele estiver te descontentando, o que tu faz com o advogado? Tu revoga os poderes dele. Tu tira os poderes dele. Tu demite ele. Então, tu pode tanto admitir quem tu quiser, nomear quem tu quiser, quanto tu pode exonerar quem tu quiser. Então, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Isso aqui é a mesma coisa que falar que ele é ad nutum, ad nutum, ad nutum, ad nutum. Então, ó, por conseguinte, ele é ad nutum. É isso que significa ad nutum. Livre nomeação e livre exoneração. Aqui a gente pegou esse entendimento. É um advogado. O advogado contrata o melhor que tu quiser. Se ele te gostar, tu demite. Simples assim. Pega o raciocínio, não vai escrever isso na prova. Lá tu vai falar que ele é de livre nomeação e livre exoneração. O PGR, olha, imagina que interessante se tu pudesse também escolher o pior cara para te processar. E tu quer que ele fique lá para sempre. Porque ele é muito ruim. O cara que vai defender e o cara que vai atuar a teu desfavor. O cara que vai te acusar e o cara que vai te defender. O cara que vai te defender, tu quer que seja o melhor, tu coloca o cara que for melhor. Se ele deixar de ser o melhor, tu tira ele de lá e bota outro. O cara que vai te acusar, tu não pode fazer isso. Não, eu quero que seja o promotor, que eu sei que não é tão bom assim. Não faz sentido. Então, o PGR, que é o chefe do Ministério Público, não pode ser assim tão fácil. Então, ele não é a nomeação. Ah, mas aí vocês vão falar o seguinte. Ah, não, mas eu vi recentemente, eu vi na TV, que o presidente da República atualmente, ele inclusive desrespeitou a lista tríplice do MPF e nomeou um cara nada a ver lá. Calma, não é assim. Ele pode nomear o presidente da República, mas a nomeação depende de aprovação do Senado. Isso aqui é importante. Olha, eu até digo quem é que vai ser o cara. O MPF vai lá e me dá uma lista tríplice. Isso é tradição. Tradicionalmente, o MPF apresenta uma lista tríplice, o presidente da República escolhe um dos três e esse assume como Procurador-Geral da República. Isso aconteceu com o Rodrigo Janot, isso aconteceu com a Raquel Dodge e atualmente o Alberto Adler, acho que é o nome do cara, ele foi escolhido fora da lista tríplice. Bolsonaro escolheu por afinidade. Só que ele não é advogado geral do MPF. Ele é PGR.
Ou seja, ele é membro. O advogado não precisa nem ser membro da advocacia pública. Atenção! Eu vou escolher o melhor. Ah, mas o melhor não quis prestar concurso. Ele é bom na advocacia mesmo. Ótimo, manda vir. Não interessa, eu quero o melhor. Aqui, não. O chefe do MP ele tem que ser um membro do MP. O chefe do MPF tem que ser um membro do MPF. Aí os caras elaboram uma lista tríplice. Mas daí o presidente foi lá e escolheu por afinidade. O cara que pensava mais parecido com ele. Isso tem validade imediata? Não, porque está sujeita à aprovação do Senado. Se o Senado fizer uma sabatina com ele, tem que fazer uma sabatina. Um joguinho de pergunta. Se ele não aprovar, ele não entra, ele não assume. Então não é livre. Livre é se eu nomear se o cara amanhã começa. Não é livre. Eu até nomeio. Eu falo, eu quero esse cara aqui. Levo ele para o Senado. O Senado vai fazer a sabatina. Se o Senado aprovar, ele assume como PGR. Se o Senado não aprovar, ele não vai assumir. Entendeu? Justamente por isso. Porque nós estamos avaliando o cara que vai fazer a acusação. Da mesma forma, assim como a nomeação depende da aprovação, a exoneração depende também da aprovação do Senado. Olha, o cara tá me processando, mas esse cara aí tá me afundando. Pô, toda hora o cara mete processo contra mim. Tá de sacanagem. Não, vou tirar esse cara de lá. Fácil, tira assim. Aí a gente volta à ditadura, né? Não é bem assim. Eu quero tirar esse cara de lá. Eu apresento uma proposta muito fundamentada das razões de incompatibilidade dele com o cargo. Ele deixou de exercer essas funções. E aí eu submeto isso ao Senado. E o Senado precisa aprovar. Se o Senado aprovar, aí sim ele é exonerado. Mas não é tão fácil assim, para tirar um PGR. Não é tão fácil assim. Certo? Então, aqui está a diferença. Quando cair na prova falando que os dois são ad nutum, vocês vão falar que não. Que o AGU é ad nutum. O advogado, o chefe da advocacia pública, é ad nutum. Porque ele tem que ser o melhor. Ele é livre nomeação e livre exoneração. Mas o PGR não. O PGR passa pelo controle político do Senado. O PGR depende da aprovação do Senado. Tanto para nomear quanto para exonerar. Pegando? Show. Essa aprovação de fora? Por maioria absoluta. A confirmar. Coloca uma texto. Outras dúvidas? Antes da gente tocar o restante. Outras dúvidas, não? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, quando eu digo que o advogado, quando a Constituição diz que o advogado é essencial, a administração da justiça, eu estou dizendo que para postular em juízo, salvo raras exceções, é preciso um advogado. O que é o advogado? Isso aqui é fácil, olha. O que é o advogado? Isso aqui é a voz, né? Isso aqui é conceder, dar, para. Né? Não pegar, dar. O advogado, ele dá a voz. O meu cliente, enquanto eu for advogado, o meu cliente, ele vai ter voz em juízo, porque eu estou falando por ele. Quando eu falo, não sou eu que falo, é o meu cliente. Quando eu vou despachar com o juiz, eu despacho, mas não sou eu que estou falando, é o meu cliente. Eu só estou dando voz ao juiz. Certo? Isso é advocacia privada. Por isso que, como regra, e isso tem que estar claro nessa parte, como regra, a regra é, para postular em juízo, é necessário a presença de advogado. Qualquer ação. Vou colocar as exceções agora. Evidentemente tem exceções, né? Então, pegar a regra, né? Que eu vou colocar a exceção aqui, depois vocês vão olhar e vão falar, tá, qual é a regra? A regra é que tem que ter advogado para postular no juízo. A exceção. Habeas corpus. O habeas corpus, eu posso postular ele em meu benefício para garantia da liberdade de ir e vir, e eu não preciso que nenhum advogado assine. Ponto. Essa é a exceção. Juizados especiais. Parênteses.
Juizados especiais até um teto. No juizado especial do Estado, esse teto é 40 salários mínimos. No federal, é 60 salários mínimos. Certo? Esse é o teto do juizado. Para postular sem advogado, como vai dizer assim, para postular sem advogado, eu só posso postular até a metade. Só posso postular até a metade. Então, como no juizado estadual é 40, até a metade é 20 salários mínimos, aqui é 30. Certo? Então, se a minha causa, o valor da minha causa for até 20 salários mínimos, eu quero uma indenização por dano moral, 5 mil tá bom. Eu te processo, eu preciso de advogado? Não, porque está até 20 salários mínimos. Certo? Mesma coisa no âmbito federal. Revisão criminal no GCRIM, isso é importante. Revisão criminal. E aqui eu estou falando do GCRIM, Juizado Especial Criminal. A revisão criminal ela serve para o seguinte: eu fui condenado e aí agora surgiu um negócio novo que me inocenta. E eu posso ir lá, sem advogado, e falar: olha, tem essa prova aqui que me inocenta. E aí eu consigo ser inocente. E como regra, inclusive por decisão sumulada do STF, não preciso de advogado em processos administrativos. Não preciso de advogado para me assistir em processos administrativos. Então, se vocês sabem, vocês perderam a prova de condicional, vocês vão lá no protocolo geral, protocolo central, e vão abrir um processo solicitando a segunda chamada. Precisa levar o advogado de vocês? Não, né? Não precisa. Se quiser, pode, não precisa. Dependendo da matéria, é bom. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Os princípios que regem, preste atenção, eu vou escrever. Os princípios que regem a Defensoria Pública são aqueles mesmos que regem o MP. Quando eu falei unicidade, falei em indivisibilidade, também se aplica a Defensoria. Então quer dizer que quando um defensor atua, a Defensoria Pública atua. Todos eles estão submetidos ao mesmo chefe, que é o Defensor Geral. Defensor Geral do Estado ou da União. E aí tem dois âmbitos, né? DPU e DPE. DPU, Defensoria Pública da União. Quando o MPF julgar e a outra acusar alguma coisa e a outra parte for insuficiente, ela pode se socorrer lá na DPU. Se ela quiser aposentadoria, quiser processar o INSS, a autarquia federal, para conseguir aposentadoria, ele vai aonde? Na DPU, se ele for insuficiente. Em caso da Justiça Estadual, ele vai na DPE, certo? Ele vai na DPE. Qual é a jogada aqui? Acho que até caiu, não, foi ano passado. Ano passado caiu uma questão que falava que qual era o órgão essencial à Justiça que promovia a assistência judiciária gratuita. Defensoria Pública, artigo 134. E essa era a resposta. Simples assim. Defensoria Pública. Por quê? A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 74, ela vai prever, atenção, lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 74, vai prever o acesso universal e gratuito à justiça. Certo? Todo mundo vai acessar. Ah, não tem dinheiro? Tudo bem, vai acessar mesmo assim. Se cria um programa para poder acessar essa pessoa. No artigo 98 seguintes do Código de Processo Civil também fala da gratuidade da justiça, que não serve apenas para as custas processuais, mas também pode corroborar o entendimento acerca da atuação ante o juízo. Então, vejamos, nós temos aí uma pessoa insuficiente, mas tão insuficiente que ela não tem para contratar um advogado. Ela não tem dinheiro para contratar um advogado particular.
ela vai deixar de ter tutela por causa disso? Não. Ah, mas não é nenhum desses casos aqui, precisa de um advogado para poder ter voz no juízo. O que ela vai fazer? Ela procura a Defensoria Pública dará voz a essa pessoa hipossuficiente. Tá? O fundamento principal é artigo 5º, inciso 74 e artigo 134 da Constituição, além da lei complementar que vai regulamentar a Defensoria Pública. Certo? Mas se atentem aqui, ó. Quando vocês forem fazer concurso para a Defensoria, vocês leem a lei complementar. Agora vocês vão ler isso. Certo? Tá. Vamos falar do Sistema Tributário Nacional, para encerrar. E aqui tem